A paz do Senhor em Cristo Jesus. Chegamos na lição de número 5. Estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja do Mundo. Esse é o nosso tema para o trimestre. A lição número 5 traz como tema a missão da Igreja de Cristo. O nosso comentarista traz como textuário: e perseverai na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Verdade prática. Como sal, fora do saleiro, cumpre a sua função de salgar. Assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A nossa palavra-chave para esta lição é grande comissão. A leitura bíblica em classe, Marcos capítulo 16, versículo 14 ao 20, Atos dos Apóstolos capítulo 2, do 42 ao versículo número 27. Pastor, comentário da lição, divide o comentário em 3 tópicos. Pregação e instrução é o primeiro tópico. Segundo tópico, adoração e edificação. E aí no terceiro tópico, comunhão e socialização. Os 2 últimos tópicos são importantes, mas por conta do tempo, eu quero apenas comentar um pouco sobre o primeiro tópico, que é sobre a pregação e instrução. A palavra-chave grande comissão já nos dá a entender a grande responsabilidade que tem a Igreja de Cristo. O nosso comentarista, no primeiro subtópico do primeiro tópico, vai falar sobre a proclamação das boas novas. O segundo subtópico, o objetivo da pregação. E o terceiro subtópico, discipulando os convertidos. Ele traz para nós aqui no auxílio missiológico 5 itens, mas eu quero apenas citar o primeiro item para basear no que nós vamos comentar sobre a lição número 5. Está escrito assim: a grande comissão da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem a solene obrigação de fazer o seguinte: primeiro, apresentar a Cristo de forma viva, clara, eficaz e persuasiva ao mundo e ao indivíduo como um Salvador enviado por Deus, o Senhor soberano do universo e futuro juiz da humanidade. Ainda há mais 4 itens, mas como falei há pouco, quero apenas citar este primeiro, para comentar com os irmãos sobre esta grande missão da igreja. Há um versículo na Bíblia que muito me chama a atenção, e eu quero compartilhar com os irmãos este versículo, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20, ele oferece para nós um quadro como a igreja deve compreender a si mesma a missão. E veja o que nos diz o apóstolo Paulo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo, porém, de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. E aqui nós vemos a grande responsabilidade que tem a Igreja de Cristo, que aqui o apóstolo Paulo vai nos informar que foi dado para nós esta grande missão de reconciliar o mundo com Deus. É importante notar que a igreja, como estamos estudando e como vamos estudar especificamente domingo pela manhã, que ela tem a obrigação de pregar o evangelho e discipular. Porém, a convenção é um trabalho tríplice do Espírito Santo.
A ação tríplice do Espírito Santo, os irmãos devem lembrar de um texto da Bíblia Sagrada que o apóstolo João ele nos faz entender esta maravilha que é a convenção feita pelo Espírito Santo. João, capítulo 16, versículo 8 e 10. Olha que ele vai nos informar. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui nós encontramos a tríplice ação do Espírito Santo no trabalho da convenção da humanidade. Como acabei de falar, a igreja tem a missão de pregar o evangelho e discipular, mas a convenção é exatamente o trabalho e uma ação tríplice do Espírito Santo. E se você me perguntar como se dá isso, meu Eliseu? Muito simples. Ele convence do pecado, mostrando ao pecador que o caminho pode ser mudado. Ele convence da justiça, mostrando que Cristo cumpriu toda a justiça da lei, exigida por Deus na cruz. Terceiro, convence do juízo, mostrando que o juízo efetuado sobre a cruz foi aceito pelo Pai, propiciando para o pecador a sua expiação e perdão. Então, diante desta grande missão que é a igreja de pregar o evangelho, nós temos como apóstolo Paulo aqui a palavra da reconciliação. E agora vamos estudar esta lição tão maravilhosa que nos traz esse tema tão importante, a missão da igreja de Cristo. Então, domingo pela manhã temos essa grande oportunidade de estar diante deste assunto que é de suma importância para a igreja, para que o mundo possa entender a necessidade de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. E é a igreja a grande responsável por esta missão, ou grande comissão, como nos diz a nossa palavra-chave. Então, proclamar o Evangelho é nosso primeiro subtópico, né? Proclamando as boas novas. Agora, no segundo subtópico, fala sobre o objetivo da pregação. E, finalmente, discipulando os convencidos. Há uma frase que eu acho muito importante e até aconselho você a escrever, que diz assim: a pregação é o poder que levanta, mas o ensino é a força que nos mantém de pé. Então, quando se prega, alguém que está no mundo, ele é levantado. É a força que levanta, mas é o ensino que mantém alguém em pé. Por isso que esta grande missão da igreja não é simplesmente pregar, mas também discipular os convertidos. Aquilo que eu falei há pouco, que o Espírito Santo faz na vida de alguém, convencendo ao pecador do pecado, da justiça e do juízo. E agora esses convertidos vêm para a igreja para ser discipulado, e é uma grande missão que a igreja tem também para fazer e para realizar no reino de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que possamos ter uma boa aula domingo pela manhã, aprendendo uma vez mais da escola dominical, para que nós possamos também, a exemplo da igreja primitiva. Eu citei aqui, no primeiro vídeo da primeira lição, como a igreja primitiva cumpriu a sua missão, ou a grande comissão. E nós vimos aqui por vários versículos como a igreja, com os recursos que elas tinham, com os meios de transporte precário da época, conseguiu evangelizar todo o mundo daquela época, em aproximadamente 60 anos. E em Atos dos Apóstolos nós encontramos, a partir do capítulo 1, quando tínhamos apenas 12 apóstolos. E na segunda referência já passa para 120 pessoas. E na primeira pregação, 3.000 almas se renderam a Cristo. E o livro de Atos segue dizendo que todos os dias as almas eram salvas. No capítulo 4 e versículo 4 diz que quase 5.000 almas se renderam a Cristo. No capítulo 5, versículo 14, a multidão crescia cada vez mais. Em Atos 5 e 28, Jerusalém foi evangelizada. Em Atos 6 e 1, crescia o número dos discípulos. Em Atos 6 e 7, multiplicava-se o número dos discípulos.
Em Atos 8:4, Samaria foi evangelizada. Em Atos 9:31, igrejas se multiplicavam em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Em Atos 9:35, todos os habitantes da Lídia, Sarona, salvos. Em Atos 9:42, muitos salvos em Jope. Em Atos 11:19, evangelização na Fenícia, Chipre e Antioquia. Em Atos 11:20 e 21, grande número de salvos em Antioquia. Em Atos 11:24, muita gente foi salva em Antioquia. Em Atos 12:24, o número de discípulos crescia e se multiplicava. Em Atos 14:1, uma grande multidão de salvos em Icônia. Em Atos 16:5, as igrejas cresciam em número. Em Atos 17:4, grande multidão crescia em Tessalônica. Em Atos 17:12, muitos salvos em Bereia. Em Atos 18:10, muita gente salva em Corinto. Em Atos 19:10, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra. Em Atos 21:20, milhares de judeus creram. Então está provado. O livro de Atos nos mostra com muita propriedade que a igreja cumpriu a sua missão de evangelizar o mundo da época. E hoje nós temos essa grande responsabilidade como a igreja da última hora. E esta lição nos traz agora uma base segura para que nós possamos também cumprir a nossa missão. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.